A Idade Média, a época mais amada e desprezada de todos os tempos, e está fortemente presente em nossos imaginários, graças à literatura romântica, em filmes e contos de produções hollywoodianas, em que há castelos, reis, nobres cavaleiros, e é sobre esses nobres cavaleiros que eu quero conversar com vocês hoje. Me chamo Manuel Gabriel e vamos juntos desvendarmos como vivia um cavaleiro na Idade Média. Sejam todos bem-vindos ao Desvendando a História. Mas antes, pessoal, é muito importante que você deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você estará incentivando o YouTube a divulgar cada vez mais o meu trabalho e também me incentivando cada vez mais a trazer conteúdo de qualidade como esse. Se inscreveu? Deixou seu like? Então simbora pro vídeo. Os cavaleiros medievais eram movidos por votos, os quais ele jurava pela honra e lealdade, combater com coragem as injustiças que estavam presentes em seu caminho. E isso fazia com que esses cavaleiros se tornassem pessoas muito mais populares dentro da própria sociedade. A ideia de cavaleiros como a gente conhece só foi ser incorporada a partir do ano 800 d.C., no reino carolíngio de Carlos Magno, que se teve a união entre o reino e o papado para combater o avanço dos seus inimigos em comum, os povos lombardos, que estavam invadindo a Península Itálica. Esse evento tornou as tropas de cavaleiros a arma mais poderosa de toda a Europa. E funcionava assim: Carlos Magno organizava as tropas, e a igreja bancava os custos, pois os lombardos eram um perigo para o reino e para a religião católica. A partir desse evento aí, nasce uma aliança unificada entre os cavaleiros e a igreja católica, que duraria até o fim dos dias dos cavaleiros. Afinal, esses cavaleiros se tornaram tão religiosos ao ponto de ir à missa todo santo dia, logo de manhãzinha, para pedir proteção e força, para poder combater. Afinal, esses cavaleiros arriscavam sua vida todo santo dia. Mas se tornar cavaleiro na Idade Média não era uma tarefa muito fácil. Aos 7 anos de idade, os escolhidos deveriam iniciar seus estudos e aprender normas de etiqueta, aprender a ler e a história da sua própria família. Aos 14 anos, já começava a aprender a montar cavalo, técnicas de esgrimas, arcos e flecha, lançamento com lança e etc. Aos 17 anos, ele se tornava escudeiro de um cavaleiro profissional, ajudando assim seu mestre a vestir as suas armaduras, a cuidar das suas armas e também treinava o condicionamento físico e a estratégia de guerra. Aos 20 anos de idade, esse jovem já podia se tornar um cavaleiro, aqueles que tinham reconhecimento e aqueles que sobreviveram o duro treinamento. Mas para poder se tornar precisavam passar pelo ritual antes. Primeiro, o jovem cavaleiro deveria ficar dentro de uma capela e passar 24 horas orando, pedindo força e proteção a Deus. Logo depois, eles precisavam cortar seus cabelos e tomar um banho para ir para a cerimônia de ordenação, onde jurava defender os mais fracos, as crianças e as mulheres, defender a igreja e, acima de tudo, defender a pátria e a justiça. Normalmente, a figura do cavaleiro é associada ao cavalheirismo, que na Idade Média era bem diferente de uma tática de impressionar as mulheres, como é os dias de hoje. Acima de tudo, era um conjunto de normas que eles deviam seguir. Eles eram proibidos de roubar, espancar religiosos e bater em mulheres. E além disso, os cavaleiros se vestiam super bem, para mostrar que eram elegantes e refinados, e estavam acima de seus servos, já que naquela época existiam leis que limitavam o acesso e a compra de roupas de acordo com sua classe social. Entre os anos de 1095 ao ano de 1297 ocorreram as Cruzadas, onde os cavaleiros foram convocados para conquistar a Terra Santa e combater o islamismo que estava invadindo o Ocidente. Os sobreviventes dessas cruzadas se tornaram lordes. Esses lordes se tornaram grandes proprietários de terras, títulos de nobreza. E é aí que surge a ideia do cavaleiro como um nobre. E também surgem os primeiros títulos de nobreza. Muitos desses cavaleiros se tornaram tão mais ricos do que os próprios reis a quem eles serviam. Em alguns casos, emprestavam dinheiro para esses monarcas. Esses lordes também possuíam centenas de cavaleiros em suas próprias tropas. Em alguns casos, como na Inglaterra, eles serviam como exército
real. E esse nobre servia como vassalo do rei. Ser vassalo do rei também tinha suas vantagens, afinal recebia terras produtivas, onde seria ocupada por camponeses que deveria pagar tributo a esses lordes. Em troca, esses camponeses tinham a proteção do seu lorde e também recebiam parte da colheita que eles tinham trabalhado. E assim nasceu o sistema feudal. Mas para poder proteger a colheita e seus servos, esse nobre ordenava construir grandes fortificações, e assim surge a ideia dos castelos que a gente conhece. Mas não só de guerra viviam os cavaleiros, afinal, eles também viviam em época de paz. Nessa época, eles treinavam para sempre se manter em forma, cortejavam as mulheres, e caçavam, e praticavam inúmeros torneios. Entre eles, os mais conhecidos nas produções de filmes de Hollywood, a gente pode encontrar os torneios com lanças, em que o cavaleiro tinha um objetivo de derrubar o outro. Aquele que se mantivesse em pé era o vencedor. E esse torneio só era para os nobres. Os plebeus não tinham direito de participar, mas era um grande espetáculo na Idade Média. E você, o que achou? Deixa aí nos comentários tudo sobre essa história. Teria coragem de morar na Idade Média? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!